Olá, meu nome é Gilmar Vieira Duarte e eu estarei apresentando para vocês o meu trabalho de iniciação científica que consiste em chalcona, síntese, docking molecular e avaliação biológica como agonista de acetilcolinesterase, trabalho realizado sob orientação do professor Dr. Denis Ossolski. Chalconas são flavonoides naturais, quimicamente constituídos de uma acetona alfa-beta insaturada. Possuem diversas aplicações biológicas e um estudo de 2018 mostrou que essas moléculas possuem atividade anti-Alzheimer, uma vez que elas apresentaram baixo valor de C50 como agonista da acetilcolinesterase. A doença de Alzheimer é caracterizada como um tipo de demência que atinge cerca de 10% das pessoas com mais de 65 anos. Ela afeta a memória e gera uma diminuição da função mental. Ocorre uma diminuição na produção da acetilcolina e a morte dos neurônios colinérgicos. Aqui nós temos um comparativo do cérebro de uma pessoa normal e do cérebro de uma pessoa com DA em estado avançado. Nós podemos ver que há uma diminuição da densidade cerebral. Isso ocorre devido à morte dos neurônios colinérgicos. A acetilcolinesterase é uma enzima que hidrolisa os ésteres de colina. A acetilcolina é o principal substrato. Essa enzima, ela é responsável por 95% da atividade das colinesterases e em pacientes com DA sua concentração diminui em até 90%. A acetilcolina, que é o seu principal substrato, é um neurotransmissor diretamente ligado à regulação da memória e do sono e aprendizado. Quimicamente, nós temos que a acetilcoenzima A vai reagir através de uma reação de substituição nucleofílica catalisada pela acetiltransferase, gerando o neurotransmissor acetilcolina, que se degrada por reação catalisada pela acetilcolinesterase. Quimicamente, nós temos que o neurônio pré-sináptico vai liberar na fenda sináptica a acetilcolina, que vai reagir com os receptores do neurônio pós-sináptico. O excesso de acetilcolina, que não é receptada, ela é então degradada pela acetilcolinesterase. A nossa intenção é que as nossas moléculas atuem nessa fase, inibindo a atuação dessa enzima para que se mantenham os níveis de acetilcolina, para que evite a degradação e morte dos neurônios colinérgicos. O objetivo do trabalho, então, é esse que eu acabei de falar para vocês. A síntese das chalconas ela acontece através da reação de Claisen-Schmidt entre um aldeído aromático e uma acetona aromática. A base utilizada vai ser hidróxido de sódio aquoso 5% e etanol como solvente. Nós temos então a formação do nosso produto. Aqui nós temos os substituintes vindo da acetona, aqui os substituintes vindo do aldeído e a dupla ligação formada na condensação, né? As chalconas foram feitas com diferentes substituintes, os rendimentos médios foram de 72% a 95%, e nós utilizamos os substituintes o éter propagílico e éteres de alquila. A avaliação biológica foi feita em parceria com o Laboratório de Fármacos e Medicamentos da Unicamp, e nós avaliamos o IC50, que consiste na concentração mínima de um composto para que 50% da população de uma amostra seja inibida. Quanto menor o valor de IC50, mais ativo é o composto. Os compostos sintetizados com menores valores de C50, ou seja, com maiores atividades inibitórias da enzima acetilcolinesterase, aqui mostrado para vocês. E como análise, nós temos que, considerando apenas a função do éter propargílico, aqui em vermelho, a funcionalização no anel A ou B não parece afetar o valor do IC50. Além disso, em relação às enonas, as chalconas mais potentes são aquelas com um grupo em orto ou para. A posição meta pareceu diminuir a atividade do composto. Ainda, os compostos que têm substituintes na posição para diminuíram a atividade biológica quando possuem um substituinte orto em relação a estes. Nós podemos ver aqui nesses casos que nós não temos o substituinte em orto e temos um IC50 de 4,6, e aqui nós temos um composto análogo com o substituinte orto e nós tivemos um IC de 97,6%, ou seja, muito maior. Ainda nós podemos analisar das estruturas e dos IC50 que a lipofilicidade parece ter uma importância nesse tipo de atividade, uma vez que quando nós aumentamos a cadeia alquílica, nós podemos ver que há uma diminuição do valor de C50, ou seja, quanto maior a cadeia alquílica, maior é a atividade aparentemente para esse tipo de composto. O docking molecular foi realizado em parceria com o professor Paulo Neves, do Departamento de Química da URGS, e nós fizemos essa análise a fim de verificar como os compostos interagem com a acetilcolinesterase. O composto mais ativo, que foi o WCH10,
tem um IC50 de 2,1 micromolar. Ele se mostrou que ele interage com os resíduos de aminoácidos no sítio ativo da proteína, que são esses daqui. E em negrito nós temos a ligação de hidrogênio que essa molécula faz com um resíduo de fenilalanina 288. Já essa molécula, a WCH07, que tem um IC50 de 10,8 micromolar, ela também interage com aminoácidos do sítio ativo da proteína, mas ela também tem a capacidade de interagir com o sítio catalítico. E além disso, ela faz mais ligações de hidrogênio do que os outros compostos. Como conclusão, nós temos que os compostos sintetizados foram sintetizados em bons rendimentos e apresentaram bons valores de C50, como vocês podem ver nessa imagem, e o docking molecular sugere que as chalconas elas interagem fortemente com resíduos de aminoácidos no sítio ativo, que se encontram dentro da cavidade da acetilcolinesterase. Muito obrigado pela atenção de todos.